Bom dia. Então vamos lá. Então a aula de hoje é gráficos, tá? A prova de hoje é gráficos e hoje é o resumo de tudo o que nós fizemos, tá? Tudo que nós fizemos é cobrado na aula de hoje, tá bom? Então, gráficos. Então, a ideia é a seguinte. A ideia é, eu vou te dar uma função, tá bom? Uma função definida em um certo intervalo, definida nos reais, e vou pedir para você esboçar o gráfico dessa função, tá? O que você acha que é necessário para você esboçar o gráfico de uma função? Olhando para a função, o que você precisa saber dela? Domínio. Essa é a primeira coisa que tu tens que saber. Tá? Se tu não sabes o domínio da tua função, já vacilou feia. Próxima coisa. Imagem. Nem sempre tu vai conseguir enxergar a imagem. Então não te preocupa tanto com a imagem, te preocupa mais com o domínio. A função? Como assim? Sim, mas eu vou te dar a expressão. Contra domínio? Também não. Paridade, né? Então tu queres saber as simetrias da função. Saber se a função é par ou ímpar. Ou nenhuma das duas coisas. Mas é importante você verificar isso. O que mais? Raízes. Isso. Raízes é saber onde toca o eixo X, se toca, né? Se você já está pegando a interseção com o eixo X, você vai querer também saber a interseção com quem? Com o eixo Y, né? E interseção com Y, tá? É com o eixo Y. O que mais? Oi? Assíntotas. Verifica se a tua função tem assíntota. E aqui já usa dois tipos de limites, né? Os limites laterais em relação a um ponto e os limites no infinito, que você vai querer saber o que a função, como a função se comporta quando o x vai para mais infinito, para menos infinito, tá? O que mais? Pontos críticos. Mas antes do pontos críticos, você tem que fazer o quê? Derivada. A derivada da função. Quando você calcula a derivada da função, automaticamente você descobre o quê? Os intervalos de crescimento e decrescimento. Crescimento e decrescimento. E claro que você vai achar os pontos críticos. E se você sabe os intervalos de crescimento e decrescimento, achou o ponto crítico, você vai achar quem é ponto de máximo e mínimo, pelo teste da primeira derivada, certo? Então você acha os máximos e mínimos. O que mais? O que mais? Concavidade, né? Concavidade da função. Aqui você está trabalhando com a segunda derivada. Quando você vai atrás da concavidade, você descobre quem também? Pontos de inflexão. Pontos de inflexão. O que mais? Tem mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Já foi tudo? Tá, acho que já tem tudo aqui. Percebeu que é todo o nosso curso? Todo o nosso curso está aqui no quadro agora, tá? Então a sua prova vai ser fichinha agora, né? Porque a sua prova é tudo que você já estudou. É simples. E claro que no final você vai ter que desenhar o gráfico, né? Vamos lá. Temos aí 10 funções. Podem escolher uma delas
de alguma forma está na sua prova? A nona? Vamos para a nona. Nona, S de x igual x à quarta sobre 4 menos 7x ao cubo sobre 3 mais 5x quadrado. Tá bom? Vamos para a nona, tá? Isso é uma função o quê? Polinomial. Se é polinomial, qual é o domínio? Todos reais. Pronto. Domínio de S é R, pois é polinomial. Tá bom? O que mais você vai querer saber? Vamos atrás da simetria? Ver se tem simetria? Vamos ver se ela é uma função par ou função ímpar. S de menos x. S de menos x vai ficar menos x à quarta sobre 4, menos 7 menos x ao cubo sobre 3, mais 5 menos x ao quadrado. Tá? Então isso aqui vai ficar, olha, aqui vai ficar positivo, né? X à quarta sobre 4, aqui vai ficar negativo, que com esse negativo vai ficar positivo. Mais 7x ao cubo sobre 3, aqui vai ficar positivo, mais 5x quadrado. E aí? O que essa função é? O que ela é? Não é par e nem é ímpar. Mudou o sinal só de uma parcela, tá? Então, S não é par e nem ímpar. Então, não tem simetria, hein? Não tem simetria com relação ao eixo X, olha, com relação à origem, nem com relação ao eixo Y. Não tem simetria, tá? O que é que você vai ver agora? O que você vai ver? Raízes. Vamos para as raízes. Vamos pegar isso aqui e igualar a zero, né? X à quarta sobre 4 menos 7x ao cubo sobre 3 mais 5x quadrado. Isso é igual a zero. Vou colocar o x quadrado em evidência, tá? Vai ficar x quadrado sobre 2 menos 7x sobre 3 mais 5, isso é igual a zero, né? Então, olha, igual a zero quando x for zero ou quando eu tiver raízes aqui, tá? Então, vamos calcular esse delta aqui. Oi? Sobre 4. Tá. Sobre 4. Não queria trabalhar com esses números decimais aí. Você concorda que se eu multiplicar por 12, eu não altero as raízes? Certo? Não vou alterar as raízes. Então, vou multiplicar por 12 aqui, tá? Vamos multiplicar por 12 e esse 12 vem para cá, tá bom? Aí o 12 não altera o zero, então é indiferente. Vou multiplicar por 12 isso aqui vai ficar 3x quadrado menos 28x mais 60. Isso é igual a zero. Agora sim, é melhor trabalhar sem frações. Então, delta é igual a b quadrado, vai ficar menos 28 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 60. Tá? Poxa, mas também são números horríveis, né? Quanto é 12 vezes 60? 720? Esse aqui dá 720. Então, delta é igual. Aqui vai dar 720. E o 28 ao quadrado, já sabem? Oi? Quanto? 784. Estava torcendo para ser menor que esse. Então deu 64 esse delta, né? Vamos lá. Então, x é igual a menos o b, 28, mais e menos a raiz do delta, que é 8,
sobre 2 vezes o valor de A, o A é 3, dá 6. Então, a primeira raiz, 28 com mais 8 dá 36, dividido por 6 dá 6. E a segunda raiz, 28 menos 8 dá 20, dividido por 6 vai dar 10 sobre 3. Então, essas são as duas raízes, tá? Então, o gráfico, ele já toca. Se você pega o eixo X, ele vai tocar no 0, ele vai tocar no 10 sobre 3, o 10 sobre 3 e vai tocar no 6. Essas são as raízes. Tá bom? Então, nota que você tem um polinômio de grau 4 que só tem 3 raízes. Tá? Você só tem essas 3 raízes aí. Muito bem. O que mais que a gente vai fazer? Vê onde toca no eixo Y, certo? Mas isso a gente já achou, concorda? Já? Porque se o x for 0, isso aqui não dá 0? Então vai tocar o eixo Y na origem. Não tem como passar 2 vezes pelo eixo Y, senão perderia a característica do que é uma função, certo? O que mais? Deriva. Vamos derivar. Vamos derivar a função. A derivada disso dá quanto? X ao cubo menos 7x quadrado mais 10x. Certo? O que você vai fazer com essa derivada? Você quer saber onde que ela é positiva e onde é negativa, né? Vou colocar o x em evidência, vai ficar x quadrado menos 7x mais 10, certo? Então, a derivada ela é 0 se o x for 0 ou se isso aqui for 0. Vamos calcular isso aí. Delta é igual a b quadrado, que vai dar 49, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, esse delta deu 9. Então, atrás das raízes, fica x é igual menos o b, que é 7, mais e menos a raiz do 9, que é 3, por 2 vezes o valor do a, que vai dar 2. Então, as raízes vai dar 10 dividido por 2 é 5, 4 dividido por 2 é 2. Então, as raízes são 0, 2 e 5. Então, 0, certo? 2 e 5. Tá bom? Então, essas são as raízes, 0, 2 e 5. Vamos pensar. Olha, antes do zero, vamos pegar o menos 1? Pega o menos 1. Substitui menos 1 aqui. Vai dar menos 1. Menos. Substitui menos 1 aqui, vai dar 1 vezes 7, vai dar menos 7. Substitui o menos 1 aqui, vai dar menos 10, né? Então, quer dizer que a derivada é negativa aqui antes do zero. Certo? Se é negativa antes do zero, o que a função é? Decrescente. Então, bem aqui ela é decrescente. E aqui ela dá 0. Tá? Do 0 até o 2, vamos pegar o número 1 agora. Pega o 1. 1 ao cubo dá 1, menos 7 vezes 1, e aqui vai dar 10. Ó, 11 menos 7 dá 8, né? 11 menos 7 dá 4. Então, quer dizer que entre 0 e 2, ela é positiva. Então, ela é crescente. Tá bom? No 2, a gente sabe que vai dar 0. Pela conta que a gente fez aqui. Tá? Então, aqui dá 0. Aqui também dá 0. Agora, entre 2 e 5. Entre 2 e 5, vamos pegar o número 3. 3 ao cubo dá 27. Menos 3 quadrado dá 9, vezes 7. Vai, 7 vezes 9. Mais, aqui vai dar 3, 30.
Então esse cara aqui vai dar 57, vai dar negativo. Se é negativo, é decrescente. Aqui eu sei que dá 0. Vamos pegar um cara depois do 5. Vamos pegar o 6. Olha, pega o 6. Se você pega o 6, aqui vai dar 60. E aqui, uma coisa ao cubo já vai passar. Do x² com mais esse 60 vai passar disso. Vai ser uma coisa positiva. Tá? Não vou fazer a conta. Então, esse aqui é crescente. Então, olha, você tem uma função que ela é decrescente, crescente, decrescente, crescente. Certo? Tem esses 3 pontos que são pontos críticos. Eles são pontos de quê? Esse aqui é mínimo. E esse aqui, máximo. E esse aqui, mínimo. Tá bom? Então você já tem esses caras, tá? O que foi que a gente já fez? Olha, nós já achamos o crescimento e decrescimento, já achamos os pontos críticos, já achamos quem é máximo e quem é mínimo. Vamos atrás da concavidade agora. O que é que a gente faz para achar a concavidade? Segunda derivada. Segunda derivada dessa função. Ó, a primeira derivada está aqui. A segunda derivada, então, vai ser 3x² menos 14x mais 10. Certo? Tá bom? Essa é a nossa segunda derivada. Vamos achar onde ela é positiva ou não. Delta. 14 ao quadrado é 196? É? Menos 4 vezes A, que é 3, vezes 10. Então, isso aqui vai dar 40 vezes 3, 120, né? Então, esse delta, 66. Muito chato esse delta. 76, né? 76. Tá. Vai ficar x é igual a menos b, que vai dar 14, mais e menos a raiz do 76. Esse 76 é horrível, né? Dividido por 2 vezes o valor do a, que é 6. Então, x é igual a essa coisa. Tá? Então, o que é que a gente sabe? Que vão surgir 2 raízes aqui, um x' e um x 2 linhas. O que mais que a gente sabe? Que isso aqui é concavidade para cima, certo? Então você pega a primeira raiz, pega a segunda raiz. Essas 2 raízes são positivas, né? As 2 raízes são positivas. Os 2 são números positivos. Então, antes disso, ela é positiva. Aqui ela é negativa e aqui ela é positiva. Então, aqui a concavidade é para onde? Para cima. E aqui? Para baixo. E aqui? Para cima. Certo? Esse número que é a raiz do 76 é menos que 9. Tá? Então, vamos supor que fosse 9. Não é 9, está perto. Está entre 8 e 9. Você pega o 9, soma aqui, vai dar 23. Então, dividido por 6 é um número perto do 4 ali. Tá? É um cara que está perto do 4. Então, seria por aqui assim. Perto do 4. Nessa região aqui. Tá? Eu vou chamar esse aqui a segunda raiz. Perto do 4. Agora, a primeira raiz... A outra que, quando você pega a negativa aqui, seria perto do 9, esse cara. Então, essa diferença seria perto do 5 e essa divisão está perto do 1. Tá? Então, está por aqui assim. Para uma região por aqui. Tá? Então, antes desse cara, a concavidade é para cima. Certo? O que faz muito sentido, porque você tem ponto de mínimo. Tá? Antes desse cara. Entre x1 e x2, a concavidade é para baixo. O que faz sentido porque você tem ponto de máximo nessa região.
Tá bom? Depois do x2, a concavidade é para cima, o que também faz sentido porque você tem ponto de mínimo, tá bom? Então as coisas batem, tá? A gente não precisa saber exatamente quem são esses caras. Muito bem, e esses caras que você acha seriam os pontos de inflexão. Detalhe, na sua prova, eu não peço para você informar para mim a concavidade, eu não faço isso. Eu não peço para você determinar também quem é o ponto de inflexão. Porque a função que eu te dei, ela ficou horrível. Ficou horrível. Então eu fiquei assim, não, vamos parar na primeira derivada. A primeira derivada é suficiente para determinar ponto de máximo e mínimo. Então, basta. Se você tentar fazer a segunda derivada, você vai errar lá para enxergar os sinais. Vai ser bem complexo mesmo. Então, não é assim. Tá? Aviso, a função não é polinomial que está na sua prova, tá? Não é um polinômio. Acabou os presentinhos, vocês vão sair de férias, né? Então não vai ser polinômio, vai ser uma função muito mais interessante, tá? Então pronto, então a gente já sabe, a gente já fez essa análise, esses dois a gente não consegue perceber com clareza, e vamos tentar... Diga? O problema é que tu não vai perceber onde vai ter a mudança da concavidade, que a mudança você só acha no ponto de inflexão, que você só acha com a segunda derivada. Porque assim, ó, a primeira derivada ela não te garante mesmo onde que a função tem concavidade para baixo ou para cima, tá? Porque aqui ela está decrescendo, certo? E aqui ela está crescendo. Ela está decrescendo aqui, ela poderia fazer isso aqui, ó. Está decrescendo, ok? E depois, para ter esse ponto crítico lá, ela fazia isso aqui assim, e depois ela faz isso, ok? O que não é o caso pela análise que nós fizemos, tá? Então, a primeira derivada, ela não te dá uma garantia da concavidade mesmo, ela só te dá a garantia de comportamento da função. Ela pode ser assim, ela pode ser assim, tá entendendo? Então não fica muito claro para a gente o formato do gráfico, tá? Por isso que na prova de vocês está escrito esboce, tá bom? Não vou cobrar a perfeição da concavidade, não vou fazer isso. Muito bem. Agora, vamos para o gráfico, né? Vamos tentar aventurar esse gráfico. Eu sei que máximo e mínimo acontece aqui, ó. No 0, no 2 e no 5. E eu sei que ela passa pela origem, então eu sei que o gráfico passa por aqui. Eu sei que tem alguma coisa no 2 e alguma coisa no 5. No 0 é isso. E esse ponto é de mínimo. Se é de mínimo, tem que fazer o seguinte, o gráfico tem que subir aqui, ó. Tem que fazer isso, porque o ponto é de mínimo. Beleza? Só faltou a gente analisar os limites dessa função, né? O que acontece com ela no infinito. Mas aí tu sabes fazer, né? Existe assíntota esse gráfico? Admite assíntota? Não? Não admite, né? Vamos lá, vamos ver o que acontece com esse gráfico com o limite de x indo para mais infinito dessa função f. O que acontece? Vai para mais infinito, porque a maior potência é positiva. Aliás, a maior potência é par, tá? Então isso aqui vai para mais infinito. E se fosse menos infinito? Ela também iria para mais infinito. Então não importa se você vai para o infinito para a esquerda ou para a direita, ela vai para mais infinito, tá? E de fato, né? Olha lá, a gente não viu que ela era decrescente e depois crescente? É sinal que ela está vindo lá de cima, tá? E essa aqui vai indo lá para cima. Tá? Então, de fato, é alguma coisa assim. É alguma coisa assim. Ela chega aqui no ponto de mínimo. Tá? Vamos ver onde é esse ponto de máximo. No 2. Da função. Está aqui. Substitui 2 aqui. 2h, a quarta. 2 vezes 2, 4, 8, 16. Dividir por 4 dá 4. Menos. Aqui dá 8.
8 vezes 7, 56. Dividido por 3, dá quanto aproximadamente? 56 por 3. Dá perto do 17? Perto do 18? Tá, só perto, tá? Perto do 18. 4 vezes 5 dá 20. Então isso aqui dá perto do 2, isso dá perto do 6. Então a imagem desse cara aqui vai para perto do 6. E ele é um ponto de máximo. Então a função tem que fazer isso aqui assim. Olha, se ela tinha essa abertura para cima e de repente alcança ponto de máximo e vai descer, certamente tem ponto de inflexão por aqui pelo meio do caminho. Tá? Tem que ter essa mudança. Tá bom? Depois ela tem que descer porque ela tem que alcançar no 5, ela tem que alcançar um ponto de mínimo. Agora, que mínimo é esse? Vamos pensar. 5 à quarta. 5 à quarta dá o quê? 625, né? 625 dividido por 4... perto de 130? Tá? Então, perto de 130. Esse cara, menos... Aqui dá 125. 125 vezes 7. 800 e alguma coisa? 875? 875 dividido por 3. Perto de 290. Tá? Perto de 290. Mais... Aqui vai dar 125. Então, esse cara aqui dá 265. Então, isso vai dar um valor negativo. Tá bom? Então, ele vai lá embaixo. Ele dá um valor negativo. Então, ele desce aqui. Vai dar um valor negativo lá. E, a propósito, a gente achou raízes, não achamos? Cadê as raízes? 10 sobre 3, né? 10 sobre 3 é antes do 5. E 6 é depois do 5, certo? De fato, faz sentido, né? Olha, ela passa aqui antes do 5, ela vai alcançar um ponto mínimo lá no 5, e depois ela sobe. Tá bom? Então o gráfico deve ser uma coisa que tenha mais ou menos essa cara. Tá? Vamos ver o gráfico? Diga. Não, é essencial as raízes e os pontos críticos. Não precisa tu dizer exatamente quem é a imagem desse cara. Nota que eu nem calculei exatamente quem é a imagem, só para eu ter noção se ele está acima ou abaixo do eixo. Só para isso, tá? É só esboço, tá bom? Não é para vocês fazerem uma coisa perfeita. X a quarta sobre 4... sobre 4 menos 7x ao cubo sobre 3? É. Mais 5x ao quadrado? Não, não tá pegando certo, né? Tá certo, né? Tá. Tá aí, ó. Deixa eu deformar aqui para vocês enxergarem melhor. Tá vendo? Olha, foi mais ou menos isso que a gente fez. Tá? Então, tem um ponto de mínimo aqui no 0, tem um ponto de máximo aqui no 2 e tem um ponto de mínimo aqui no 5. Tá bom? Vou pegar aqui a segunda derivada, só para a gente achar. Olha, você percebe que bem aqui teria um ponto de inflexão, onde está o cursor? Talvez esteja no 1 esse ponto de inflexão. Tá? E pode ter um ponto de inflexão bem por aqui, assim, ó, entre 3 e 4. Como é que a gente faz isso? Pega a segunda derivada e vê onde a segunda derivada dá 0. Bora pedir aqui pro GeoGebra. Segunda derivada. Tá aí, ó. Olha a segunda derivada aí, ó. Então a segunda derivada tá dando 0 bem aqui, perto do 1, não é no 1. Ó. E tá dando aqui antes do 4. Então, esses caras aí, observa, aqui a segunda derivada está negativa. Se é negativo, concavidade para baixo. Daqui para lá, segunda derivada positiva, concavidade para cima. Ó. Olha lá, daqui para cá, segunda derivada positiva, concavidade para cima. Entende? Certinha como a gente já tinha estudado.
Muito bem. Qual é que a gente faz agora? 7. 7. Ainda não acertaram a função. Vamos ver se vocês são bons de chute. Vocês escolheram primeiro a 9. Depois vocês escolheram a 7. Depois quem? 5. Depois quem? 6. Depois quem? 3. Depois 4. Depois 10. Depois 8. Depois 2. E depois 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Posso dizer que vocês são ruins de fazer escolha. Eu já dei todas as dicas necessárias para vocês sacarem qual é a questão, né? Vocês já viram aquele problema que tem assim? O problema das 5 casas? A casa vermelha fica ao lado da casa azul. Quem toma uísque não gosta de refrigerante. Já viram esse problema? A pessoa fica uma eternidade tentando resolver esse problema. Pois bem, já te dei as dicas suficientes para você saber exatamente qual é a questão. Só com isso que eu te falei. Tá? Então vamos fazer a 9. Não, a 9 já fizemos. Vamos fazer a 7, né? 7 nós temos ali um produto Q de x é igual a x exponencial de menos 3x. Vamos lá. Presta atenção. Domínio. Domínio dessa. Reais. Domínio é os reais. Tá? Vamos ver. Simetria. Q de menos x é o que? É menos x vezes exponencial de menos 3 vezes menos x. Isso vai dar menos x vezes a exponencial. Olha, o produto vai dar positiva. 3x. Mas isso aí não significa nada. Não é par nem ímpar. Tá? Então, não é par e nem ímpar. O que mais? Raízes e interseção com o eixo y. Vamos lá. X exponencial de menos 3x. Isso aqui dá zero onde? Se o x for zero. Só acontece no x zero. E essa já é a interseção com o eixo y. Certo? Tá? Então pronto, já matamos aquilo lá. Assíntota. Assíntota. A gente já sabe que não precisa calcular aqueles limites laterais, porque a gente não tem problema de domínio. Tá? Então, limite de x indo para mais infinito de x exponencial de menos 3x. O que acontece? Vamos lá. Vê se você concorda comigo. Isso aqui é limite de x indo para mais infinito de x sobre exponencial de 3x. Isso aqui indo para mais infinito, isso aqui não vai para mais infinito? Esse também vai para mais infinito. Isso é uma indeterminação. Quem resolve isso? L'Hopital. O que é que tenho que fazer? Deriva em cima e deriva embaixo. Então você aplica aquele L'Hopital, né? Vai ficar limite de x indo para mais infinito. Derivada de x é 1. E a derivada disso aqui vai dar 3 exponencial de 3x. Certo? Olha, se o x vai para mais infinito, isso aqui vai para onde? Para zero. Então, quem é a tua assíntota? É o zero. Certo? Zero para o lado direito. Mas e se o x tende
a menos infinito. Limite de x indo para menos infinito. Não é a mesma coisa? Eu vou deixar isso aqui 1 sobre 3e elevado a 3x. Quanto é que dá isso? Se o x está indo para menos infinito. Será que vai para zero? Está indo para onde? Para mais infinito. Porque esse cara não é negativo? Então isso aqui ficaria negativo, certo? Então quer dizer que vai ficar esse cara dividido por 3 vezes uma coisa elevada ao infinito? Certo? Então isso aqui vai para mais infinito. Tá bom? Então ele só tem assíntota para um lado, para o lado direito. Ele está se aproximando do zero. Mas para o lado esquerdo ele está indo para o infinito. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Derivada. Derivada. Vamos derivar a função. Q' de x é igual 1 vezes a exponencial de menos 3x mais x vezes a exponencial de menos 3x vezes menos 3, certo? Aí vou colocar aqui a exponencial de menos 3x em evidência, vezes, vai ficar aqui 1 menos 3x, certo? Quem determina o sinal dessa derivada? Esse cara, certo? Isso aqui sempre é positivo, tudo bem? Então essa função afim lá que determina o sinal. Então o sinal de Q' é determinado por 1 menos 3x. Menos 3x dá zero onde? 1/3. Não 1/3 dá zero. Então você marca aqui 1/3. Depois do 1/3 é o quê? Depois do 1/3? Não é negativo? Não é decrescente isso aqui? Decrescente. Então é negativo. E antes é positivo. Tá bom? Então quer dizer que essa função ela é crescente. Quando chega no 1/3 tem derivada a zero e depois ela fica decrescente. Então temos um ponto de máximo. Tá bom? Ponto de máximo. Só acontece aí, é? Espera aí que eu quero ver uma coisa bem aqui. Tem uma coisa estranha aqui. Pega aquele limite lá. Limite de x indo para menos infinito, tá? Acho que não era para a gente ter feito isso aqui. Vamos lá. X indo para menos infinito de x vezes exponencial de menos 3x. Tá? Vamos lá. Presta atenção. X indo para menos infinito, esse cara está indo para onde? Menos infinito. Certo? Esse cara aqui de cima está indo para onde? Mais infinito. Exponencial de mais infinito está indo para onde? Para onde? Mais infinito. Produto de menos infinito com mais infinito é indeterminação? Não é indeterminação. A indeterminação é quando você está fazendo divisão disso. Então está errado essa parte aqui. A gente não pode fazer isso aqui. Isso aqui vai dar menos infinito.
Diga. São dois números que estão sendo multiplicados, só que um número positivo e um número negativo, só que está indo para mais infinito. Agora, quando você quer dividir esses dois números, aí não faz sentido essa divisão. Mas aí quando é um produto, o produto faz sentido. Tá? Mas vamos pensar, olha, menos infinito. Por que eu suspeitei, quando eu fiz isso aqui, eu logo suspeitei que eu tinha feito bobagem? Eu suspeitei o seguinte, porque antes do 1/3, a função é o quê? Crescente, sempre crescente. Só que eu tinha concluído aqui que estava dando o quê? Mais infinito. Como que a função está vindo lá do mais infinito? Se ela é crescente. Entendeu? Quando eu percebi que era crescente, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Aí eu parei e olhei para ver onde era que eu tinha errado. Nós erramos aqui, nesse limite. Tá? Que não era para aplicar no hospital aí. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Muito bem, então a função ela está vindo de menos infinito, aí faz sentido. Ela vem lá de menos infinito, crescendo, 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 chega num 1/3, para de crescer, depois ela decresce. Tá? Muito bem. O que mais que a gente precisa ver? Já vimos a derivada, crescimento e decrescimento. Ponto crítico acontece num 1/3. Ponto de máximo também acontece lá. Então, esse cara aqui eu já sei que ele é máximo. Vamos ver se dá para a gente ver a concavidade? Vamos pegar essa função e derivar de novo. Então, a segunda derivada dessa função. Olha, regra do produto, né? Regra do produto. Então, esse é menos 3, exponencial de menos 3x, derivada da primeira vezes a segunda normal. Mais a primeira vezes a derivada da segunda, que dá menos 3. Então dá para a gente organizar isso aqui. Coloca aqui duas linhas de x. É igual, vou colocar menos 3. Vou colocar só 3. 3 e menos 3x em evidência. Quando eu fizer isso, esse negativo vai entrar aqui, tá? Então vai ficar 3x menos 1. E esse cara lá é menos 3, tá? Menos 1, na verdade. Porque eu estou pegando só o 3 para colocar em evidência, tá bom? Então esse aqui vai ficar 3 e menos 3x vezes 3x menos 2. Pronto. Agora, o sinal da segunda derivada é determinado por esse cara. Tá? Esse cara é exatamente o 2/3 é onde isso aqui dá zero. Tá? Então, que duas linhas de x acontece e dá zero se o x for igual a 2/3. Olha, antes do 2/3 é negativo. Se é negativo, a concavidade é para onde? Segunda derivada negativa, concavidade é para onde? Para baixo. Tá? E depois do 2/3, depois do 2/3 ele é positivo, então a concavidade é para cima. Tá bom? Então vamos ver o gráfico como é que fica? Vamos tirar isso daqui. Então a função é x e elevado a menos 3x. Pronto, tá aí. Essa aí é a nossa função. Deixa eu deformar aqui. Percebem? Olha aí o que está acontecendo. Vou deformar mais aqui. Aqui vai dar para ver legal. Tá, bem aqui. Olha lá. Está acontecendo um ponto de máximo bem aqui. Onde foi que a gente achou que seria? No 1/3, né? Vamos ver se é mesmo. X igual a 1/3.
Tá lá, ó. No 1/3 você tem um ponto de máximo, tá? Lembra que a gente concluiu que a assíntota era no zero para o lado direito? É porque lá para o infinito ela está indo para zero mesmo, tá? Agora, ponto de inflexão, a gente concluiu que acontece aqui no 2/3. Vamos pegar esse 2/3? X igual a 2/3. Tá aí, ó. Bem aqui, nesse ponto, a concavidade estava para baixo. Daí em diante, a concavidade fica para cima. Esse que é o ponto de mudança de concavidade. Nota que olhando no desenho, no gráfico, assim, não dá para a gente enxergar bem quem é esse cara, tá? Daí a importância de você fazer a conta. Na conta é esse cara. Eu olhando aqui, visualmente, parece que é mais perto do 0,8. Mas não é. As contas estão dizendo que é mais perto do 0,6. Tá bom? Muito bem. Então, eis aí o gráfico da nossa função. Vamos para a próxima? Vocês pediram a 5, né? Vamos lá para 5. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Tá? Lá para a questão 5. Projeta lá, por favor. A 5 é uma função racional. Talvez a 5 ajude vocês. A 5 é uma função racional. Na prova de vocês é uma função racional. Tá? Uma função racional, a prova de vocês. Oi? Não, eu disse que não é polinômio. Eu disse que é uma função racional. A prova de vocês é racional. Qual é o domínio da função k? Todos reais, menos o menos 1. Reais menos o menos 1. Tá bom? Então eu já sei que vou ter assíntota vertical, hein? Tá? No menos 1 tem assíntota vertical. Beleza? Então pronto, já sei quem é o domínio. Vamos ver se tem simetria? Então, k de menos x é igual a menos x dividido por menos x mais 1. Nota que não acontece nada, né? Tá? Então não tenho o que afirmar aqui. Então, não é ímpar e par. Não é nem par. Nem par nem ímpar. Tá? Assíntota. Já sei que tem assíntota vertical aqui, hein? Vamos calcular logo o limite de x indo para menos 1 pela direita. X dividido por x mais 1. Olha. Tá indo... Deixa eu colocar bem aqui. Marca aqui o menos 1. Tá bom? X mais 1 não é uma coisa que é crescente? Então seria uma coisa assim, certo? Então é positivo daqui para lá e negativo daqui para cá. E aqui dá zero, tá? Vamos lá. Eu estou tendendo a menos 1 pela direita, estou vindo por aqui. Então é uma coisa que é positiva. Tudo bem? Então embaixo fica positivo. Em cima é negativo, porque eu estou tendendo a menos 1. Só que embaixo não está chegando perto do zero? Então, negativo dividido por uma coisa muito pequena, perto do zero, só que pelo lado direito, isso aqui vai para onde? Para menos infinito. Tá? E o limite de x tendendo a menos 1 pela esquerda, de x sobre x mais 1, eu estou indo pela esquerda agora, então são coisas negativas. Tá? E em cima também não é negativo? Divisão em sinais iguais vai dar positivo, então isso aqui é mais infinito. Tá bom? Então, perto do menos 1, por um lado é menos infinito e pelo outro é mais infinito. Tá? Assíntota já sabemos. Vamos para a derivada. Eu facilitei tanto nessa prova para vocês, que está na prova de vocês assim, letra A, domínio, que é para você não esquecer o que é para você fazer. Letra B, tem assíntota, nem lembro se é essa a ordem. Letra C,
calcule a derivada. Letra D, informe intervalo de crescimento e decrescimento. Poxa, tá fácil demais. Cada item, olha, a pergunta do domínio vale 1 ponto. Não tem como tirar 0. Não tem como. Domínio. Quem não sabe o domínio de uma função? Não levanta o braço. Domínio da função. Oi? Você já quer saber demais. Quer saber demais. Vamos lá. Derivada da função. Vamos derivar a função. Tá, a função é f de x, k de x, derivada da função k. Derivada da primeira, vezes a segunda normal, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Olha, vai ficar x mais 1 menos x, então vai dar só 1. X mais 1 ao quadrado. Olha, positivo. Esse cara nunca é negativo. Então essa função sempre é o quê? Sempre crescente. Mais 1 ponto, 2. Tá? Então, note que a derivada de k maior que 0 para todo x pertencente ao domínio de k. Logo, k é crescente. Então, tem ponto crítico? Não tem ponto crítico. Se não tem ponto crítico, tem ponto de máximo? Tem ponto de mínimo? Tu já ganhou mais 2 pontos, já está com 4. Quase com regular já. Então, não temos pontos de máximo e mínimo. Não tem isso, não tem ponto de máximo e mínimo. Vamos calcular a outra assíntota, o que acontece para o infinito? Limite x indo para mais infinito de x sobre x mais 1. O que acontece? Quanto é esse limite? De cabeça. Resposta, de cabeça. Vai. O que está acontecendo com a tua cabeça? Vai. Quanto é esse limite? Dá 1, gente. Se o expoente de cima é igual ao expoente de baixo, você coloca em evidência e dá 1. Acabou. E se fosse para menos infinito? Se fosse para menos infinito? Também dá 1. Então quer dizer que o 1 é a assíntota. Que maravilha, né? O 1 é a assíntota. Vamos ver se essa função tem raízes. Raízes. O que tu tens que fazer? Tu pegar x mais 1 igual a 0. É isso que vocês têm que me dizer. Olha a pergunta do colega. Olha lá. Se quando eu estou lá no menos infinito, ela está perto do 1. Quando eu estou no mais infinito, ela também está perto do 1. Como que essa função pode ter crescido esse tempo todo? Ela tem uma assíntota pelo meio do caminho. Ela pode muito bem ter um comportamento assim, ó. Tá aqui 1. Ela pode ter um comportamento assim. Cadê? Não pode? Isso aqui não é sempre crescente? Isso aqui não é sempre crescente? Então pode. Né? Vamos lá, continuando. Quando que isso aqui dá 0? O x mais 1 não pode ser 0, certo?
Então, se o x for zero. Então, tem uma raiz no zero, é onde toca o eixo y também. Acabou. Olha lá. Passa aqui pelo zero. O 1 é assíntota. 1 é assíntota. O que mais que é assíntota? Menos 1 é assíntota, né? Menos 1 é assíntota. Tem que passar pelo zero. Quando eu vou a menos 1 pela direita, dá menos infinito. Passa pelo zero. E quando eu mando para lá, ele tende a 1. Olha lá o gráfico. Bonitinho, né? E desse lado aqui? Do lado de cá, quando eu tendo a menos 1 pela esquerda, vai para mais infinito. E quando eu tendo a menos infinito, cadê ela? Você manda para menos infinito e vai para 1. Olha lá. Tem uma coisa assim, ó. Acabou. Não, na sua prova tem 2 assíntotas verticais. Ali é muito lindo o gráfico. Esse aí só tem uma assíntota. Na ordem seria a 6. Aí vocês pediram para pular para 8. Depois seria a 3. Não, prefiro fazer a 3. A 3 é lindona, hein? A 3 é lindona. A 3 tem 2 assíntotas oblíquas. Vamos lá para 3. G de x raiz x quadrado menos 4. Vamos lá. Presta atenção nessa. Domínio dessa função. Que é o domínio? Oi? Acha as raízes desses de dentro. Quem são as raízes daqui? 2 e menos 2. Então, quem é o domínio da G? Oi? O que é para fazer? Entre menos 2 e 2, essa função não está definida. Tá? Entre menos 2 e 2 não tem gráfico, porque isso aqui dá negativo. Então, o domínio é reais menos de menos 2 a 2. Tudo bem? Então, os reais menos essa faz. Tá? Muito bem. Já sabemos o domínio. Tem simetria esse gráfico? Simetria? G de menos x é igual a raiz de menos x ao quadrado menos 4. Isso é a raiz de x quadrado menos 4. Mas isso é a própria g. Então quer dizer que a função é o quê? Par. G é par. O que significa graficamente uma função ser par? Que é simétrico com relação ao eixo y, que é o desenhado do lado direito tem que ser igual ao que é desenhado do lado esquerdo. Perfeito. Paridade, raízes. Vamos ver as raízes. Raízes. Quando é que x quadrado menos 4, quando é que isso dá 0? No 2 e no menos 2. Já achamos interseção com o eixo x. 2 e menos 2. E a interseção com o eixo y? Não tem. Por quê? Porque não está definido nessa região. Não tem gráfico nessa região. Tá? Muito bem. Assíntota. O
que acontece com essa função se eu mando o x para mais ou para menos infinito? O que acontece? Vai para mais ou menos infinito. Mas vamos pensar melhor. Coloca o x em evidência. Olha, vai ficar a raiz x quadrado 1 menos 4 sobre x quadrado, certo? O x quadrado sai. Quando ele sai da raiz, ele sai dentro de módulo. Porque eu estou mandando para mais e menos, tá? Beleza? Olha só. Quer dizer que se o x for muito grande, isso aqui não vai para zero? Sim ou não? Pensa comigo. É raiz de 1 menos uma coisa muito pequena. Então esse cara está muito perto do 1. Tudo bem? Ele não é 1. Ele está muito perto do 1. Ele está chegando perto do 1 por valores que são menores do que 1. Beleza? Isso não importa se eu vou para mais infinito ou para menos infinito. Então quer dizer que esse cara está muito perto do 1. Então quer dizer que o gráfico da função está se aproximando de quem? Do módulo de x. Assíntota oblíqua. Tá? Lindona, lindona. Então, ó, vou colocar aqui. Então, você coloca aqui o módulo de x, tá? E você sabe que entre menos 2 e 2 é uma região proibida, né? Não pode ter gráfico nessa região. Essa região aqui não tem gráfico, tá? Eu já sei também que no 2 e no menos 2 dá 0. Então o gráfico começa bem aqui nesse ponto. Começa aqui nesse ponto gráfico. Nesse ponto. Nesse ponto. E é daqui para lá. Daqui para lá. Vamos lá. Crescimento e decrescimento. Como é que eu faço isso? Tenho que ver quem? Crescimento e decrescimento. O que é que eu faço? Derivada. Derivada da função. Função g. Então, g' de x é igual. Meio da raiz de x quadrado menos 4. Regra da cadeia, né? Vezes 2x. Isso aqui cancela com isso aqui. Então isso aqui vai ficar x dividido pela raiz do x quadrado menos 4. Certo? Mas x quadrado menos 4 não é uma coisa sempre positiva? Então quer dizer que o sinal da derivada está sendo determinado pelo numerador, que é x. Então se o x for negativo, ela é decrescente. Se o x for positivo, ela é crescente. E ela está se aproximando de quem mesmo? Do módulo de x. Então quer dizer que essa função ela cresce querendo chegar no módulo de x. E ela decresce querendo chegar no módulo de x. Então esse que é o gráfico dela. Beleza? Então é assim, ó. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. SQRT x ao quadrado menos 4. Tá aí o gráfico, ó. Esse é o gráfico da função, tá? E eu disse para você que ela está se aproximando do módulo de x, né? Vamos colocar aqui o módulo de x. Olha lá. Está lá o módulo de x.
Então a função ela vai chegando mesmo bem pertinho da função módulo de x. Beleza? Ficou claro? Tá? Muito bem. Vamos para a próxima. Qual é que a gente vai fazer? 8? Vamos lá para 8 então. h de x igual 4x mais 5 dividido por x² menos 1. Domínio dessa função h. Reais menos quem? 1 e menos 1, né? Tem que retirar esses dois caras, que é onde o denominador dá 0. Certo? Tá pronto, já sei. Já sei domínio. Simetria. Quero calcular onde é, o que acontece com ela com menos x. Mas olha, se eu substituir menos x, embaixo fica inalterado. E em cima muda só o primeiro sinal. Então não é nem ímpar nem par. Tá? Então você já coloca aqui, ó. Não é ímpar e nem par. Tá bom? Já perde isso aí. Raízes. Vamos atrás das raízes e interseção com os eixos. Vamos lá. 4x mais 5 dividido por x² menos 1. Vamos ver quando é que isso dá 0. Aqui embaixo eu sei que não pode dar 0. Então, se tiver raiz, é aqui de cima. Isso aqui dá 0 quando? Quando x é igual a menos 5 sobre 4. Tá? Então, se o x for menos 5 sobre 4. Essa é a raiz. Interseção com o eixo y. Se o x for 0, aqui vai dar 0, aqui dá 0. Então, vai ficar 5 dividido por menos 1, que dá menos 5. Então, toca o eixo y em menos 5, tá? Muito bem. Vamos logo para as assíntotas? Verificar a assíntota. Então, tanto no infinito quanto tendendo aos problemas do domínio, tá? Vamos para o infinito primeiro. Limite de x indo para mais ou menos infinito de 4x mais 5 dividido por x² menos 1. Vamos lá. Se o x vai para mais ou para menos infinito, isso vai para onde? 0. Vou colocar um 0 aqui em cima e um 0 aqui embaixo. Vocês já vão entender. Vamos lá. Olha, se o x está indo para mais infinito, esse cara está indo para mais infinito, certo? Esse também está indo para mais infinito. Então eu sei que a coisa vai dar positiva. Como eu já sei que o cara aqui de baixo é o maior expoente, isso aqui vai para 0. Está indo para 0 por coisas positivas. Tudo bem? Tá? Agora, esse outro aqui. Se for menos infinito, isso está indo para menos infinito e esse está indo para mais infinito. Divisão de sinais diferentes, eu sei que vai dar negativo. Como eu já sei que isso dá 0, então está indo para 0 por valores menores do que 0. Tudo bem? Tá? Então, quando você estiver olhando para o gráfico, aqui, nessa parte aqui, o gráfico está por cima. E nessa parte aqui, o gráfico está por baixo. Tudo bem? Você já tem essa noção, tá? Vamos olhar para a derivada agora. Derivada. Cadê a função? Está aqui. Derivada da função h é igual a 4 vezes x² menos 1 menos a primeira derivada da segunda dividida pela segunda ao quadrado. Vamos só arrumar isso aí. Vai ficar 4
x quadrado menos 4 menos 8x quadrado menos 10x. Isso dividido por x quadrado menos 1 ao quadrado. Arrumando, vai ficar menos 4x quadrado menos 10x menos 4 dividido por x quadrado menos 1 ao quadrado. Então, o sinal é determinado pela parte de cima, tá? Menos 4x quadrado, o quê? Porque está um 4x positivo aqui e 8 negativo, tá? Então, menos 4x quadrado. Vamos ver as raízes disso. Então, delta. O b quadrado, o b é 100. B quadrado é 100, né? B quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O C é 4? Menos 4, né? Tá. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 16 dá o quê? 64. Vai ficar negativo, então vai dar 36. Então, x é igual a menos o b. B é 10. Mais e menos 6 sobre 2a, que é menos 8, né? Então, x' vai dar 16 positivo dividido por menos 8, dá menos 2. E o x duas linhas vai dar 4 dividido por menos 8, menos meio, né? É isso? Menos meio? Deu menos 2 e menos meio. Então, esses dois caras são os pontos críticos. Vou marcar aqui o menos meio. Menos 2 e menos meio. A concavidade é para cima, né? Então, aqui está dando 0, aqui dá 0. Então, aqui é positivo. Se é positivo, ela é crescente. Não. Concavidade é para baixo, né? Isso, então é assim. Então, é negativo. Então, é decrescente. Aqui crescente. E aqui decrescente. Então, esse ponto é de mínimo, de máximo. Então, aqui é mínimo. E esse aqui é máximo. Tá bom? Tá. O que mais? Já fizemos tudo, né? Falta só a concavidade. Eu não vou ver a concavidade. Essa função dá muito trabalho. Vamos ver se a gente consegue esboçar o gráfico. Vamos tentar enxergar. Onde estão os problemas da função? No 1 e no menos 1. Então, no 1, é isso? Né? Isso, 1 e menos 1. Não posso me aproximar muito, né? Menos 1 e 1. Então, eu sei que tem assíntota aqui. E quando eu estou indo para mais infinito, está indo a 0 pela direita. Quando eu tendo a menos 1, não calculei esse limite? Não calculei. Vamos calcular os limites laterais. O limite de x tendendo a 1 pela direita, qual a função? A função é 4x mais 5 dividido por x quadrado menos 1. Tá bom? Pensa no x quadrado menos 1. Aqui menos 1 dá 0.
No 1, ela é assim, certo? Então aqui ela é positiva, negativo, positivo e aqui é da 0. Tá? Vamos lá. Eu estou me aproximando de 1 pela direita. Não estou vindo por aqui. Então esse cara é positivo. Esse cara também é positivo. Então isso vai para mais infinito. Agora limite de x tendendo a 1 pela esquerda de 4x mais 5 dividido por x² menos 1. Ó, é pela esquerda, então é negativo. E esse cara é positivo, então vai dar menos infinito. Agora limite x tendendo a menos 1 pela direita de 4x mais 5 dividido por x² menos 1. Olha, é pela direita, então é por aqui. Negativo, vai dar menos infinito. E limite de x tendendo a menos 1 pela esquerda de 4x mais 5 dividido por x² menos 1 pela esquerda. Então é por aqui, que é positivo. Então vai dar mais infinito, certo? Então, ó, pela direita do 1, está dando mais infinito. E quando eu mando para mais infinito, dá 0 por cima. Então ele vem assim, ó. Tá? Ó. Agora eu quero saber o que acontece se eu me aproximo de 1 pela esquerda. 1 pela esquerda menos infinito. Então ele vem aqui de baixo. Então vem aqui de baixo. Agora ele vai até onde? Ele toca o eixo Y? Se o x for 0, dá menos 5. Então aqui no menos 5 ele toca. Vou marcar aqui o menos 5. Suponha que esse é menos 5. Então ele toca aqui. Ele tem ponto de máximo e de mínimo? É essa aqui, né? A derivada é aquilo ali. Está acontecendo no menos 2. Ele tem ponto de mínimo. No menos 1 ele tem ponto de máximo. É isso, né? Não, tá errado isso. É menos meio isso aqui, né? Isso, no menos meio. Ele tem ponto de máximo. Então ele deve subir. Ele faz isso aqui assim, ele passa aqui. Aí no menos meio, que é nessa direção aqui, ele alcança um ponto de máximo. Tá? E quando ele tende a menos 1 pela direita... Menos 1 pela direita vai para menos infinito. Então ele vai embora aqui para baixo. Então ele alcança um ponto de máximo aqui, depois ele desce. Tá? Mais ou menos isso. Agora aqui para esse lado. Para esse lado, menos 1 pela esquerda. E dá mais infinito. Então está vindo lá de cima. Agora quando eu mando para menos infinito... que é isso, ele tende a 0. Então o gráfico é uma coisa assim. Tá bom? Não? Ah, por baixo? Ah, é. Ele vai por baixo. Tá errado. Tem que ir por baixo, né? Então ele tem que encontrar o eixo. Cadê a raiz? A gente achou a raiz? Aqui, né? Essa é a função, menos 5 quartos. Menos 5 quartos é depois do 1. Então, ó, vamos lá. Então ele toca no menos 5 quartos. E depois ele faz isso aqui, ele tende ao eixo. Ele corta e tende ao eixo depois, tá bom? Imagina que o eixo aqui continua, então o gráfico vai tendendo aqui a ele. Então quer dizer que tem um ponto de mínimo aqui pelo meio do caminho, né? Que acontece no menos 2. Então esse cara aqui acontece no menos 2. Tudo bem? Tá? Esse que é o gráfico. É bonito esse gráfico, né? Poxa. Por que eu não vi esse gráfico antes?
É porque assim, eu preparo primeiro a prova, depois eu preparo a aula. Se eu tivesse preparado primeiro a aula, teria pegado essa questão na prova. É muito mais bonita essa questão. Deixa eu colocar ela aqui. 4x mais 5 dividido x² menos 1. Olha aí. Não é lindona ela? Peraí, tem alguma coisa de errada, não tem? Ah, não, tá aqui, ó. Aí, já tava até nervoso aqui. Tá aí, ó. Olha como é meio deformado mesmo. Não é igual uma parábola, não. Ele é deformado exatamente como a gente imaginou aqui, ó. Vou ter uma deformação para cá, tá? Então tem isso mesmo. Tem um ponto de mínimo bem por aqui, assim. Vamos tentar enxergar esse ponto. De fato, ó, no menos 2, ela tem um ponto de mínimo, tá? Perceberam que nós não calculamos a segunda derivada? A gente não foi atrás dela. E é possível ainda você fazer isso, tá? Tem funções que você vai precisar muito da segunda derivada, mas tem função que não é tão determinante, tá? Já fizemos a 7, a 8, a 9, a 3. Como a gente faz? Fizemos a 4, aliás, fizemos a 5, né? A 10. Tá, vamos fazer a 10. Vamos lá, a 10. Então você tem f de x igual 1 sobre x² mais 2x menos 1, tá? Olha aqui para essa função. Qual é o domínio dela? Como é que eu faço para achar o domínio? Tem que achar as raízes dessa equação de segundo grau aqui, tá? Então vamos primeiro achar essas raízes aí. b² dá 4, menos 4 vezes a vezes o c, que é menos 1. Então delta é igual, isso aqui vai dar 8, né? Então x é igual a menos b, menos 2, mais a raiz do 8 é 2 raiz de 2, né? Por 2a, que dá 2. Então x é igual a menos 1 mais e menos a raiz de 2. Então esses são os pontos que eu tenho que tirar do domínio. Não faz parte do domínio esses dois caras, tá? Simetria. Temos simetria aí? F de menos x. Não tem simetria, tá? Não tem. Interseção com os eixos. Interseção são as raízes, né? Quando é que essa função dá zero? Nunca. Não tem raiz. Então é bonita essa função, né? Não tem raiz. Toca o eixo y. O eixo y. Como é que eu faço para tocar no eixo y? X é 0. Então toca no y igual a menos 1. Certo? O que mais que a gente precisa fazer? Vamos ver as assíntotas, né? Já que a gente quer isso aqui, né? Vamos ver as assíntotas. Então, limite de x tendendo, eu vou colocar aqui x', tá? Da f de x. Vamos pensar. Olha, isso aqui tem a primeira raiz, tem a segunda raiz. Não é concavidade para cima? Então, antes da primeira raiz, ela é positiva, 0, negativa, 0, positiva. Então, só você pensar assim, ó. Na primeira raiz, se eu vou pelo lado esquerdo, está indo para 0 por valores positivos. Então, isso está indo para mais infinito. Então, primeira raiz pela direita está dando mais infinito. Limite da função
A primeira raiz pela esquerda é por aqui, ó. Então dá menos infinito. Nota que eu nem estou fazendo conta, estou só analisando. O limite da função quando x tende à segunda raiz pela direita, por aqui, ó. Positivo, né? Dá mais infinito. E se eu fosse pela esquerda, daria menos infinito. Então isso aqui dá menos infinito, é a mesma coisa que o limite se eu tendo a segunda raiz pela esquerda. Tá bom? Muito bem. Diga. Tá certo, tá invertido então, né? Vamos lá. Primeira raiz pela direita é valor negativo, então é menos. Aí, segundo limite pela esquerda, valor positivo dá mais infinito. Isso. Inverteu, né? Agora, esse aqui, pela direita, mais infinito, tá? E pela esquerda dá menos infinito. Então, esse cara aqui é menos infinito. Obrigado. Muito bem. A gente vai atrás do que agora? Já vimos as assíntotas. O que acontece com ela no infinito, né? Limite se o x vai para mais infinito dessa função. O que acontece? Ó? Ela é positiva depois, né? Então isso aqui vai para onde? Vai para zero, mas por cima ou por baixo? Por cima. Então vai para zero por cima. Então para zero pela direita. E se fosse menos infinito? Também é zero por cima. Certo? Porque ó, a função não é positiva. Não é positiva. Se eu for para menos infinito, também vai para zero por cima. Muito bem. Agora já sabemos as assíntotas. Derivada. Derivada dessa função. Derivada da primeira é zero vezes a segunda normal, que eu vou chamar de quociente, menos a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda dá o quê? 2x mais 2. Dividido por x quadrado mais 2x menos 1 ao quadrado. Então essa derivada vai dar menos 2x menos 2 dividido por x quadrado mais 2x menos 1 ao quadrado. Certo? Então essa é a derivada. Quero analisar o sinal dessa derivada. Embaixo sempre é positivo, né? Então o sinal é determinado pelo cara de cima. No 1, aliás, no menos 1, dá zero. Do menos 1 para lá é decrescente, então é negativa. E antes do menos 1 é positiva. E aqui dá zero. Certo? Então ela é crescente, depois ela decresce. Então em menos 1 é ponto crítico, né? Que é um ponto de máxima. É máximo. Já vimos tudo? Já, né? Ok? Vamos lá para o gráfico dela. Deixa eu tirar isso aqui. Então é 1 dividido por... Cadê a função? X quadrado mais 2x menos 1, né? É isso. Olha aí. Tá? Bonitinha, né? Bonitinha mesmo. Então, vocês observam que essa função, o gráfico dessa função tem simetria? Sim ou não? Tem simetria, só que essa simetria ela acontece bem aqui, ó.
Nessa região aqui. Quando a gente fala a função par e função ímpar, a gente procura a simetria em relação ao eixo y e em relação à origem. Não vai achar. Não quer dizer que a função não tenha um gráfico simétrico. Tá? Ela tem uma simetria, só que o eixo de simetria está deslocado. Tá? Deve estar acontecendo aqui no menos 1, quer ver? X igual a menos 1. Exato. No x menos 1 acontece a simetria. Tá? Então, o que tem do ponto... A distância para o lado direito é igual à distância para o lado esquerdo do gráfico da função. Deixa eu colocar aqui a nossa derivada. R' de x. Olha como é a derivada. Bonitona, né? Tá vendo a derivada aí? Então, antes aqui desse ponto, ela é positiva. Então, a função de fato, a função está crescendo. A derivada é essa verde, tá? Depois a derivada continua positiva, porque ela continua crescendo, só que ela é crescendo aqui embaixo, ela vem lá de baixo crescendo, e bem aqui ela dá zero. O único ponto que a derivada dá zero é justamente aqui, foi no menos 1 que nós achamos, né? Foi menos 1? Foi, né? Lá embaixo, ó. Lá no segundo quadro. No segundo quadro a gente achou que menos 1 é onde a derivada dá zero, que é exatamente o ponto de máximo da função, tá? É onde dá zero aqui no menos 1, tá bom? E depois ela tem derivada negativa, então a função é decrescente, de fato é isso que acontece, né? E aqui, nota que ela não tem determinação da derivada nessa região. Essa região é exatamente esses caras aqui, ó. Vamos colocar eles? X igual a menos 1 mais raiz de 2, né? Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Exatamente nesse cara aí. Nota que eu não tenho gráfico aí. Tá bom? Que é a minha assíntota. E a outra assíntota vai dar x igual a menos 1 menos SQRT 2. Tá aí, ó. A outra assíntota, tá bom? E a outra assíntota acontece no zero, que a gente já tinha visto que ele se aproxima de zero sempre por cima, né? Bem aqui. Aproximando de zero sempre por cima, tá? Muito bem. Então tá aí. Tá aí o estudo gráfico. Deu para ter uma noção, mais ou menos, como se constrói gráficos? Sugiro que vocês peguem mais gráficos, façam as construções, treinem para funções racionais, que é o que consta na sua prova, tá? Treinem bastante. Se você perceber que a sua função está tendo uma obrigatoriedade de usar a segunda derivada, não é esse tipo de função que eu estou cobrando na sua prova. Tá? Não precisa da segunda derivada. Nota que tudo que nós fizemos hoje aqui, basicamente nós não utilizamos a segunda derivada. A gente não foi atrás do ponto de inflexão. Eu não peço isso na sua prova, ponto de inflexão. Eu só peço ponto de máxima, de mínima, derivada, o sinal da derivada, o domínio da função, essas coisas. Tá? E eu vou listando as coisas. Cada item tem uma certa pontuação. Tá bom? Então, bons estudos, pessoal. Até quarta. Tchau, tchau.